Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana, você tá no Viana Verso e essa semana a gente teve no Inteligência Limitada um papo muito legal entre o que a gente pode chamar de nerdolas e lacrolas, né? Pra ser sincero, não acho que nenhum dos dois é tão nerdola assim ou tão lacrola assim. Vou começar pelo time ali que eles estão chamando dos lacrolas, onde você tem ali o Pablo, o Miguel Loquia, o outro colega ali que também faz os podcasts lá do The Nerds, gostava bastante de falar do Flash. Só pra deixar claro, esses caras, na minha opinião, eles não são assim muito nerdolas. Pra mim, eu vejo eles e eu acompanho eles há muito tempo. Pra mim eles são mais pessoas isentas, tá bom? Eles sabem que as coisas acontecem, que certas coisas boas acontecem, outras obras são boas, outras são ruins, e eles preferem ficar de fora, não comentar muito, e quando comentam, às vezes eles puxam um pouco mais pra esse lado mais woke. Já o outro lado você conhece bem, você tem o Heróis e Mais, você tem ali o Gigante Richard. Essa turma já, e o Wagner, é claro, essa turma eles já pegam mais pesado. Não, ó, isso é lacração, a gente vai trazer alguns dados, algumas coisas assim. Eu realmente não confirmo todas as fontes que eles trazem ali, mas eu acredito que eles já pegam um pouco mais pesado. Ó, é lacração sim, a gente não gosta, isso estraga a obra e ponto, sabe? Daí botaram os dois times aí pra conversar. Foi uma conversa muito interessante, o vídeo tem aí 4 horas, né, pra gente poder destrunchar. Não vou destrunchar nesse vídeo aqui as 4 horas. Eu vou pegar um trecho bem curto, que é uma pergunta que o Gigante Richard fez pro outro time, onde o Pablo responde e depois o pessoal esquece dessa pergunta. E eu quero falar em cima desse trecho, porque esse pequeno trecho de 1 minuto e pouquinho, ele resume tudo, a pauta de por que eles estão conversando ali, tudo que a gente já falou aqui, tudo dessa indústria que mistura woke com essas coisas mais nerds, beleza? Vamos dar uma olhada rapidinho nesse trecho e aí depois a gente comenta sobre ele. Os rapazes, uma admissão de que a lacração de fato existe. Senhor redator, a quem eu direciono a pergunta, eles vão responder os 3, certo? Eles escolhem. Perfeitamente. Então, assim, é uma pergunta barra pegadinha. Vem aqui comigo, tá? Vamos lá. Vou rápido porque o Wagner engoliu todo o meu tempo. Em The Batman, do Matt Reeves, tem uma cena específica em cima lá, no prédio, onde a Mulher Gato e o Batman estão conversando, e ela atribui todos os problemas de Gotham City, não todos, mas boa parte deles, aos brancos privilegiados e cuzões. E ela fala desse jeito na dublagem, ainda sai cuzões, né? Eu gostaria de saber de vocês, rapazes, se essa etnia branca fosse trocada por qualquer outra, configuraria crime sim ou não? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. 3 em cima do tempo aí. Quem quer responder? Obrigado. São 10 minutos, os 3 podem falar. A pergunta é se a fala da Mulher Gato seria configurada crime. Se ela falasse de alguém que não fosse branco. Negro, gay ou... Uma minoria, exatamente. Acho que a minoria já responde a pergunta. Porque é uma minoria. A minoria não é a minoria numérica. Acho que todo mundo aqui concorda e fica a dica pra quem tá assistindo que minoria social não é minoria numérica. Pode ser uma minoria numérica e ainda ser uma maioria social. Claro que seria por questões de contexto. O contexto é diferente, o contexto da formação social é diferente, o contexto de Gotham é diferente. E ainda que Gotham não exista, nem o Batman. Mas é uma coisa que é tirada e refletida da vida real. Luiz, quer confirmar? Então, que Gotham... Fala aí, Miguel. Miguel quer falar, o Miguel tá com vontade de falar, né? É porque eu tava perdido aqui, cara. Eu mutei aqui sem querer. Mas o Wagner... Tá, vamos comentar aqui em cima disso, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre esse trecho do filme The Batman, que acontece ali no momento em que foi colocado o Batman para ter uma conversa com a Mulher Gato, porque o Batman deveria ter ajudado uma amiga da Mulher Gato que trabalhava num clube e ele acabou não ajudando porque o propósito era outro, e não ajudar a amiga da menina. E a Mulher Gato queria que ajudasse a amiga dela. Eles têm uma certa discussão, depois rola meio que um interesse amoroso nos dois, e a Mulher Gato fala exatamente isso que o Gigante Richard apontou. Presta atenção. Se a gente não defender a Anica, ninguém vai defender. Por aqui as pessoas só se importam com esses brancos privilegiados cuzões. O prefeito, o comissário, o promotor. Agora... Aí, vamos lá. Antes da gente entrar na resposta do Pablo, eu te pergunto o seguinte. Havia a necessidade de colocar a cor nessa frase? Sabe? Não, a Mulher Gato não simplesmente poderia falar assim, cara, vamos tentar livrar essa cidade dessas pessoas ruins, cuzonas,
que nasceram de berço de ouro e não sabem o que é lutar de baixo para cima. Até assim, ó, de certa forma falar que uma pessoa que nasceu em berço de ouro é ruim, isso tá errado, tá? Você não pode ficar atribuindo essas coisas ruins só porque a pessoa nasceu de berço de ouro. Existe muita gente ruim nesse âmbito? Existe. Mas existe muita gente boa nesse âmbito? Também existe. Então você não pode atribuir uma coisa com a outra. É uma correlação, uma falsa correlação que você faz, tá? Para dizer que os ricos são ruins e os pobres são pessoas mais boas. Mas de qualquer forma, ficaria menos feio se você não colocasse a cor ali. Por que você tem que colocar brancos? Ah, porque a maioria branca é ruim? Oi? Isso não é estranho de falar? Por isso que o gigante Richard falou, cara, e se troca a cor? E se eu coloco assim, pô, vamos livrar a Gotham dessas pessoas negras, cuzonas e privilegiadas? Olha como a coisa começa a ficar feia. Se o Black Lives Matter vê a gente falando isso, eles caem em cima da gente, assim, absurdamente. E aí, quando ele joga essa pro Pablo, o que pra mim é óbvio, uma resposta dessa seria, tipo, cara, não deveria ser crime, porém, nem deveria estar sendo citada a cor. Se não é crime pro branco, não é crime pro negro. Se não é crime pro negro, também não é crime pro gay. Se não é crime pro gay, não é crime pro fulano de tal. E assim vai, né? Porém, aqui a gente tem a distinção pela cor. Se você fala dos brancos, se você põe os brancos uma pessoa branca num estado de rebaixado pela sua cor, você tem que fazer isso pro negro. E você tem que fazer isso pro gay. Você tem que fazer isso... Só que você não faz. Então, se você xinga um negro, é crime. E se você xinga um branco igual, não é crime. Então tu tá dizendo que a distinção é pela cor. Opa, isso tá muito errado. E quando o Pablo vai responder isso, e assim, eu vou deixar claro aqui, tá? Eu adoro o canal 4 Coisas, que é o do Pablo. Adoro o Pablo. O cara fala muito bem. Eu concordo com praticamente 80% das coisas que ele fala, quando ele fala sobre nerdice, quando ele fala sobre a Marvel, da DC, tudo nesse nosso mundo. Porém, infelizmente, nessa opinião, eu tenho que discordar absurdamente da resposta que ele deu, tá? Primeiro, ele já começa, em vez de dar uma resposta objetiva, direta, normalmente quando você tá num debate desse, a ideia é você ser o mais direto possível. Cara, sim, não, ó, esses são os argumentos, esses são os exemplos. Ele dá uma escapada, aí ele começa a falar, não, peraí, vamos falar aqui de minorias, porque minoria não está relacionada a número, está relacionada a blá 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 blá. O que eu acho que não agrega em nada para responder a pergunta do gigante Richard. Na verdade, é só para gerar um conforto inicial com a resposta, entende? E aí que ele surge com a resposta, dizendo que sim, seria um crime se você falasse por causa de contexto de Gotham, por causa do contexto da vida real, da comparação e tudo mais. Opa, peraí, sim? Seria um crime? Então tá, por que é um crime quando você fala de negro e por que é um crime, não é um crime quando você fala de um branco? Porque tudo bem você xingar um branco e falar, vamos livrar Gotham desses brancos, cuzões privilegiados. E se eu trocar os brancos pelos negros, aí é crime. Opa, porque os negros sofreram muito na história do Brasil, na história do mundo e tal. Beleza, a gente conhece a história, a gente não está fadado a repeti-la. Agora, você distinguir uma pessoa e a outra pela cor, e você dizer, ó, o negro você não pode xingar, mas o branco você pode. Opa, como assim? Que absurdo é esse, cara? Não pode. Se você tá vendo meu vídeo e você concorda com o fato de que os brancos podem ser xingados e os negros não, pensa comigo, e se eu trocar xingamento por prisão? Os brancos podem ser presos se cometerem um crime. Se o negro cometer o mesmo crime, não vai ser preso. Opa, peraí, já começa a ficar mais feio, não é? Agora os brancos podem morrer se fizerem um tipo de ação. Os negros não. Peraí, tu não tá me parecendo que tá voltando para um período aí de Segunda Guerra Mundial, onde o bigodudo lá falava, olha, se tu é judeu para um lado, se tu não é pro outro? Me desculpa ser extremamente extremista desse jeito com a resposta do Pablo, mas infelizmente esse tipo de resposta
indica uma coisa muito horrível que infelizmente vem acontecendo na cultura geek, na nossa cultura pop há anos. Já tem mais de 10 anos em que eles ficam enchendo de lacração, e por conta disso, por conta desse tipo de resposta, por conta das pessoas suavizarem isso. Ah, olha, se é com negro tudo bem, se é com branco não, você tá com o pau nele. Ah, se é com gay tudo bem, se é com hétero não. Então se você é branco, se você é hétero, se você, sei lá, você nasceu em berço de ouro, você tem um certo privilégio com a vida, você é tudo de ruim. Aí a gente pode te detonar, a gente pode fazer o que a gente quiser contigo. Agora, se você é do outro lado dessas minorias, aí você pode tudo, mano. A gente não vai avacalhar contigo, a gente vai te abraçar. Que isso? Que coisa maluca é essa? Isso estraga o filme The Batman, essa cena? Não. As pessoas ainda gostaram, o filme tem quase 3 horas, tem muita coisa para agregar. O problema é essa cena pequena em si, ela imputa na cabeça do jovem, ela vai lá e coloca uma mini gotinha, uma sementinha na cabeça do jovem de que brancos privilegiados são ruins. Olha, você tem que olhar para as maiorias, sabe? Mesmo que seja só uma gotinha. E aí você tem uma gotinha em The Batman, uma gotinha ali em The Marvels, que é quase um caminhão assim, né, de água. Aí você tem um pouquinho ali em Kamala Khan, você tem 1 bilhão dessas gotas aí em She-Hulk e daqui a pouco em outras. Agora você teve em Capitão América, Admirável Mundo Novo e por aí vai. E eu te pergunto até quando? E por quê? Sabe? Não faz sentido. Esse pequeno trecho de 1 minuto e pouquinho que a gente viu aí, pra mim, ele resume absurdamente tudo que a gente vem sofrendo, digamos assim, o nerd em si, né, nos últimos anos em relação à cultura, a nossa cultura. Porque a gente tinha uma época onde só se queria contar histórias sobre super-heróis. Você tinha o super-herói homem, você tinha o super-heroína mulher, você tinha super-heróis gays, negros e tudo, e todos eles sofrendo certos tipos de problemas nos seus próprios universos e você querendo ver como eles iam superar esses problemas, e você queria ver os vilões e as histórias dos vilões, e foi se encaminhando. O problema foi quando a gente chegou em um pessoal que quer contar sobre coisas políticas e histórias das minorias, e isso não agrega em muita coisa, e o público não gosta disso, e de várias bilheterias. O público olha para essas pessoas e fala, eu não quero saber sobre isso. E aí o que eles fazem? Eles voltam para as origens, eles contam histórias que a galera quer ver? Não, eles continuam fazendo porcaria. Aí vamos lançar um live action da Branca de Neve. Põe a Rachel Zegler e deixa ela falar um monte de coisa woke que ela quiser. Por quê? Pra quê? Sabe, isso só traz coisa ruim pra vocês. Mas eles querem diversidade. Eles querem falar cada vez mais e berrar cada vez mais isso. E a gente sabe que não está sendo só na cultura geek. Várias empresas estão fazendo isso, empresas particulares. Você viu recentemente aquela empresa de carro, eu esqueci o nome agora, que fez, em vez de fazer um carro normal, como todas as empresas fazem, e tentar mudar um pouco o aspecto do carro, fez lacração e fez um carro, sei lá, uma coisa meio louca. Ou seja, você começa a destruir a sua empresa, a implodir de dentro para fora. E aí quando surgem pessoas apontando o dedo e falando, olha, isso está acontecendo porque você está aderindo esse mundo woke. Isso está acontecendo porque ao invés de fazer produtos bons para os seus clientes, você está pegando pautas identitárias. Essas pessoas que comentam isso são taxadas de não, você não gosta, de istas e óbicos por extremistas também, né? Mas são taxados de não, você tá errado, olha, não faz sentido, olha, o branco pode, você pode falar mal do branco, mas o negro não pode. Cara, me desculpa, como assim, Pablo? Como assim, cara? Pra mim, infelizmente esse trecho, por mais que eu vi todo o podcast deles, né, as 4 horas ali, o entrosamento, ainda vou ter outras coisas que eu vou comentar, mas o entrosamento de todos eles é legal, todos são educados, inclusive o Pablo, todos são muito gentis, já acompanho eles há muito tempo, porém esse trechinho, esse mini trecho me deixou muito curioso, porque pra mim isso resume muito
o que a gente vem passando nos últimos anos, tá bom? Agora eu não sei se você concorda comigo ou discorda comigo, não esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo aqui pra gente dialogar sobre isso. Vamos conversar, curte o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo. Até!